Olá! No nosso tutorial de hoje, eu quero apresentar para vocês como é que eu confecciono a minha base redonda no fechamento perfeito. Neste padrão, não encontra-se aqui defeitos de fechamento e nem aquela estria das correntinhas. No meu ponto de vista, eu considerei essa a base mais legal, o padrão mais perfeito de acabamento. Neste modelo, eu quero trazer para vocês com um miolo de 14 pontos. Geralmente, nós encontramos muito com 12 pontos, mas aqui no padrão de 14 pontos, é um padrão ideal também para um suplá, almofadas, etc. Eu quero mostrar para vocês também a base no verso, pode ver que quase não se encontra. A marcação é uma marcação muito leve, que dá para ver aqui só na parte de baixo, mas a base em si, ela fica com um acabamento perfeito. Neste padrão aqui, eu fui até um aumento e 10 pontos altos. E na última carreira, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto, apenas para estabilizar. Vamos fazer uma medida aqui, para ver o tamanho que ficou com 10 pontos altos. A medida dele fica de 31 centímetros, quase 32. 32 centímetros, na verdade. Um tamanho perfeito para o suplá, para pratos grandes, porque nós temos aí a consideração do bico. E você pode fazer o tamanho que você quiser neste acabamento, porque ele fica perfeito. Eu vou agora confeccionar com vocês essa base e espero que o tutorial de hoje possa auxiliá-las aí na produção das vossas peças. Vamos começar então aqui a nossa base. Vamos fazer o nosso anel mágico, puxando o fio. Vamos fazer aqui dentro do nosso anel 14 pontos altos. O ponto inicial, um ponto baixo e uma correntinha. Vamos colocar 14 pontos no anel. Nós finalizamos aqui os nossos 14 pontos. Eu quero mostrar o seguinte: aqui no primeiro ponto, onde eu fiz o primeiro ponto aqui, ó, o ponto baixo está aqui. Este aqui é a correntinha do ponto baixo. E esse Vzinho aqui é a correntinha do primeiro ponto. Quando você for fechar o anel, você não pode confundir esta com esta daqui. Este aqui não é o Vzinho do primeiro ponto. Então, veja, o primeiro ponto baixo, a correntinha, nós temos aqui esse espaço entre os dois pontos. Então, a hora que eu colocar a agulha aqui na primeira laçadinha, é aqui nesse espaço que eu enfio a agulha, ok? Puxa o seu fio e fecha o seu anel mágico. E aqui nós fechamos a primeira carreira. Bom, agora nós vamos dar início ao nosso fechamento perfeito, o nosso início perfeito, na verdade. Dá uma alongadinha aqui na sua laçadinha, você vai pular esse primeiro ponto, no segundo ponto, de trás para frente, você vai introduzir a sua agulha. Você vai puxar o fio, ok? E você vai jogar lá para trás o seu fio. Dá uma ajeitadinha aqui com a mão, não puxe demais, tá? Para não ficar muito apertado. Então, pode ver, aqui foi o nosso último ponto, aqui é a laçadinha da nossa argolinha. No mesmo lugar onde você saiu, você vai voltar com a agulha. Pode voltar com o ganchinho aqui, ó, se você tiver dificuldade para pegar, pega a pontinha da agulha assim, ó, tá? Puxa o seu fio. E aqui nós começamos o nosso primeiro ponto alto. Ajusta aqui o seu anelzinho, deixa certinho, viu, pessoal? E vamos fazer aqui o nosso aumento. Nesta carreira, nós vamos fazer uma carreira de 14 aumentos. No final dessa carreira, nós vamos ter 28 pontos altos. Para quem está iniciando, o que significa o aumento? 2 pontos no mesmo ponto de base. Segundo aumento. Aqui, 2 pontos sobre cada ponto, no final, 28 pontos altos. Chegando aqui no final, nós vamos fazer o nosso último aumento. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: quando você alongou a correntinha e fechou, essas duas laçadinhas aqui, ó, iniciais, é da laçadinha. E essas duas aqui de trás é do ponto. Quando você fizer o último ponto, vai estar um pouquinho mais justinho aqui. Você só dá uma forçadinha, mas você tem que pegar todas as correntinhas, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar mais perto para você.
todas as correntinhas, para o trabalho não ficar torto. Você puxa o fio. Aqui neste último, não alongue lá em cima, para o seu ponto alto não ficar frouxo e feio. Você deixa esta laçadinha da agulha mais justinha, ok? Para o teu ponto ficar bem fechadinho. E aqui, o nosso último aumento. Fechamos o aumento, vamos fazer o fechamento normal. Aqui está o meu ponto baixo. Aqui está o ponto baixo e a correntinha que formamos o nosso primeiro ponto. Aqui nesta laçadinha que você vai colocar a agulha. Colocando na primeira laçadinha e entrando entre os dois pontos, saindo lá atrás. E você fecha o seu trabalho normalmente. Então, é isso que eu quero mostrar para você, ó. Você pode ajustar o seu trabalho à vontade, deixa bonitinho. Quando você faz o ponto justinho, pode ver que ele fica bem encostadinho, não fica aquele pontão frouxo, né? Mal feito, ok? Nós estamos num tempo em que o nosso crochê é um crochê moderno, tem que ter uma boa qualidade. Agora, começando 14 pontos, 28 pontos. Vamos fazer outra carreira de aumento agora, começando com um aumento e um ponto baixo sozinho. Nesta carreira de um aumento e um ponto baixo, um aumento, dois pontos baixos e um aumento, três pontos baixos, que são os aumentos tradicionais numa base redonda, nós vamos trabalhar normalmente fazendo o aumento aqui no início. Só acima da terceira carreira, depois dos 3 pontos, nós vamos modificar um pouquinho. Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto, tá vendo o Bzinho aqui do nosso primeiro ponto? Deixa eu pegar a agulha para você ver. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto, nós vamos aqui no segundo. Sempre será no segundo ponto o início das nossas carreiras. Você dá uma puxadinha, joga o fio lá para trás, dá uma ajeitadinha aqui, ajusta certinho, deixa fechadinho. Olha lá, fechadinho, ó. Tá vendo aqui a correntinha da nossa laçadinha, que eu disse no começo? Aqui no mesmo lugar onde você introduziu, você vem, pode colocar a pontinha da agulha assim, ó, se você tiver dificuldade para pegar de assim, ó. Pega com o ganchinho, é para isso que serve o ganchinho da agulha. Faça um ponto baixo e uma correntinha. Aqui vamos fazer o nosso aumento normalmente, no mesmo lugar. 2 pontos altos no mesmo lugar. Quando tiver frouxão assim, ó, puxa o fiozinho, né? Ajeita a tua agulha. Agora, um ponto sozinho. Um ponto alto. Aqui neste padrão, nesta base, eu estou usando o fio barroco, ok? O fio barroco número 6. Agora, um aumento. Continuando, um ponto alto. Um aumento. Um ponto alto. Nesta carreira vai ser assim até o final. Nós vamos trabalhar aqui. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Até chegarmos aqui no final, onde eu vou fechar com vocês a carreira. Chegamos aqui no final da nossa carreira. Temos agora o nosso último ponto, aonde foi feita aquela laçadinha. Tá vendo, ó? Nós temos aqui um aumento, um ponto baixo, um aumento, agora um ponto baixo. Nós vamos encerrar. Pode ver que aqui, ó, mais grossinho, tá vendo? Deixa eu puxar o fio lá para trás. Aqui as duas laçadinhas, os dois fiozinhos da laçadinha e os dois fiozinhos lá atrás do ponto. Então, aqui, vamos fechar agora, faltando aqui apenas um ponto. Por isso que aqui fica às vezes um pouquinho mais durinho, mas com jeitinho você puxa, ó lá. Deixa bem apertadinho a argolinha e o último ponto baixo. Vamos pegar aqui a alcinha da frente do nosso primeiro ponto, introduzir entre os dois pontos, puxar a laçada, fechar a nossa carreira e dar uma alongadinha no fio. Nesta terceira carreira, onde nós fizemos 2 pontos, um aumento, nós vamos terminar aqui com 42 pontos altos. Vamos iniciar agora. Você pode ver que vai pulando o lugar do aumento, tá vendo, gente? O primeiro aumento já ficou aqui, ó. Tinha um aqui, outro aqui, agora o outro já está aqui, ó. Não vai acumulando, não vai ficando aquele alto. Já nessa quarta carreira, ele já vai cair para cá, tá vendo?
Então, por isso que fica perfeito. Então, aqui, pulando o nosso primeiro ponto, vamos para o nosso segundo ponto. Uma laçadinha no fio, uma puxadinha, introduz a agulha de trás para frente, laça o fio, puxa lá para trás. Olha lá, puxou o fio, dá uma ajeitadinha, o fio você puxa para cá, tá, pessoal? Não para lá. Puxa o fio para cá, ó. Olha lá, tá vendo? Para dar essa fechadinha aqui nessa argolinha, lá, para não ficar aquela correntona feia. Você tem aqui agora aonde nós fechamos aqui, no mesmo lugar, introduzo a agulha, puxo, faço aqui o meu primeiro ponto alto da carreira. Um aumento. E nesta carreira nós vamos trabalhar agora um aumento e 2 pontos altos. E assim nós vamos trabalhando até o final da carreira. Ele vai ficando assim. Pode ver que você já não encontra aqui a estria. 2 pontos, né, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos. Não pode pular nenhum ponto. Você vai chegar até aqui no final, eu vou iniciar com você a quarta carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, olha que bonito, tá vendo? Agora nós vamos fazer os 2 últimos pontos, olha lá, bem apertadinho, como eu já ensinei. Esse que fica mais durinho, tá, pessoal? Que ele é mais grossinho, é só fazer devagarzinho que ele vem, olha lá. Deixa apertadinho e fecha. Olha como ele fica fechadinho. Vamos aqui na nossa laçadinha do nosso ponto, pegando no meio dos pontos, fechando o nosso círculo. Olha que bonito. Nesta carreira aqui de um aumento e 2 pontos altos, nós vamos finalizar com 56 pontos altos. Vamos dar início agora na nossa próxima carreira. Pulando o primeiro ponto, vamos no segundo, puxamos o fio, jogamos lá para trás. Ajusta o fio, puxando aqui para sua direita, para ajeitar esta parte aqui, ó. Vamos introduzir a nossa agulha no mesmo lugar e fazer aqui o nosso aumento. Agora, nessa carreira, nós vamos ter 3 pontos altos separados. E assim nós vamos prosseguindo até o final da carreira, onde nesta próxima carreira, onde nós vamos ter o aumento e 4 pontos, nós vamos começar a modificar um pouquinho. Vamos aqui fazendo até o final. No final desta carreira aqui, nós temos que ter 70 pontos altos. Chegamos aqui no final da carreira, nós vamos ter os nossos 3 pontos finais. Pode vir, ó, bem pertinho, tá vendo, ó? Esse mais grossinho. Então, nós temos 3 pontos aqui. Tem que ter atenção para você não pular pontos. Um, aqui durinho, ó, só põe o ganchinho, não precisa fazer força, esgarçar teu crochê. Segundo ponto. E o nosso terceiro ponto. E finalizamos. Deixa bem justinho na agulha, como eu disse.
Vamos aqui na nossa laçadinha. Colocamos entre os 2 pontos, puxamos o fio. Fechamos aqui esta carreira de um aumento e 3 pontos altos, onde nós temos aqui 70 pontos. Chegamos aqui no final da nossa carreira, vamos no segundo ponto, e aqui aonde eu parei, eu faço o meu primeiro ponto. A partir daqui, eu sempre termino as minhas carreiras e faço o primeiro ponto. Depois que eu fizer o primeiro ponto, que eu vou analisar agora, daqui para frente, onde os aumentos serão distribuídos para não ficar essa marcação aqui de aumentos. Então, eu tenho aqui, ó, veja bem, um aumento e outro aumento. Entre os 2 aumentos, eu tenho 3 pontos sozinhos, certo? Então, eu já fiz aqui o primeiro, eu desconsidero. Eu quero chegar no meio desse ponto ímpar. Então, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui. Eu quero chegar no meio dele. Então, é aqui no meio, entre os 3 pontos, que eu vou fazer o meu aumento. Aqui começa a contagem dos meus blocos de aumento. Um aumento. Este ponto sozinho você deixa, porque ele vai ser considerado aqui quando eu fechar os 3 pontos. Então, um aumento e 4 pontos altos agora. Se você ainda teve um pouquinho de dificuldade para entender, volte o vídeo, ouça novamente. Então, eu fiz aqui um ponto sozinho. Então, um aumento, 4 pontos altos. Começamos a contar o bloco daqui para cá. Um aumento, 4 pontos sozinhos. E nós vamos seguindo assim até o final da carreira, onde eu vou fazer o fechamento com vocês e vai ficar bem fácil de compreender. Então, não olhe para esse ponto ainda. Daqui para cá, começam os nossos blocos. 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos, até chegarmos aqui no final. Chegando aqui no final da carreira, onde nós terminamos aqui um aumento, 4 pontos, um aumento. Veja que sobraram 3 pontos aqui, ó. 1, 2 e 3. Com este primeiro que nós fizemos, 4 pontos e fechamos a carreira. Na próxima carreira, você vai ver como é simples. Você vai entender muito facilmente isso daqui e ele fica um trabalho maravilhoso e vale a pena. Um, vamos pegar aqui com a pontinha, apertadinho. Por isso que eu falo, você não aperta demais o lacinho quando você fechar aqui. Deixa bem apertadinho aqui essa voltinha na agulha. 3. E o nosso último ponto aqui, que é o nosso ponto mais apertadinho. Meninas, aqui nessa carreira onde eu terminei com um aumento e 5 pontos altos, falhou na hora de filmar, eu iniciei a carreira com 3 pontos altos e um aumento. O fechamento segue o padrão, normal. Todo fechamento vai ser normal. Olha aqui como ele fica retinho. Pode ver que você não encontra emendas nele. Nós chegamos aqui no final da nossa carreira de um aumento e 5 pontos. Observe que nós havíamos começado com 3, agora sobraram 2 pontos. Finalizamos os nossos 2 últimos pontos. Voltamos aqui na laçadinha, introduzimos a agulha, fechamos a nossa base. E aqui nós terminamos essa carreira de um aumento e 5 pontos, onde nós teremos aqui 98 pontos no final. Vamos agora para a próxima carreira, onde nós vamos ter um aumento com 6 pontos separados. Primeiro ponto, vamos no segundo ponto novamente. Introduzimos a nossa agulha no mesmo espaço e fazemos aqui o nosso primeiro ponto. Sempre faça o primeiro ponto antes de analisar onde vai dar o seu aumento. Bom, nós temos aqui agora, veja, um aumento, outro aumento. Nós temos 5 pontos entre eles.
Olha aqui, desse lado de novo, um aumento, outro aumento, e nós temos aqui 5 pontos separados. Nós precisamos chegar no meio deste lugar aqui. Então, contando com o primeiro, se eu tenho aqui 5 pontos, o meio dele vai estar aqui, ó. Por quê? Deixa eu mostrar aqui, ó. 5 pontos sozinhos. 1, 2, o meio, 1, 2. Então, o meio está aqui. Então, é aqui neste meinho que nós vamos fazer o nosso aumento. Quantos pontos precisam chegar até aqui? No nosso meinho, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, para chegarmos aqui no nosso meinho. Então, nessa carreira de aumento e 6 pontos sozinhos, nós vamos começar com 5 pontos sozinhos, até chegarmos lá no meio. Viu, gente, como é fácil? É só você localizar o bloquinho, tá? Quantos pontos eu tenho entre os blocos? Eu acho o meio desses pontos, ali começa o meu ponto V. Então, veja, de novo, onde eu tenho aqui um aumento e um aumento, eu tenho 5 pontos. Onde é a metade dos 5 pontos? Então, eu tenho 2 pontos sozinhos, 2 pontos sozinhos. Então, aqui é o meio, porque eu fico com 2 para cá, 2 para cá. Aqui é o meio, onde vai ter o meu aumento. Se o meu aumento vai começar aqui, quantos pontos eu tenho que ter daqui para trás, a contar do primeiro que eu já fiz? Então, aqui para mim vai dar 5 pontos. 5 pontos, um aumento. A partir deste aumento, eu começo a contar os meus blocos. Então, um aumento e agora a carreira de 6 pontos altos sozinhos. Viu, pessoal? É fácil. É só agora uma repetição. Em toda a carreira vai ser assim, ok? Em toda a carreira, quando você fizer o seu primeiro ponto alto, depois que você fizer o seu primeiro ponto alto, aí você olha os seus bloquinhos de aumento para detectar quantos pontos você tem entre eles, achar o meio e começar o ponto de aumento. Então, aqui um aumento: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento, 6 pontos agora. E assim nós vamos prosseguindo até chegar no final da nossa carreira. E assim por toda a volta, até chegarmos lá no final. Olha aqui que coisa linda, pessoal, olha. Que lindo que fica, perfeito, tá vendo? Não embabada, pode ver, não faz aquele assim, tá? Eu vou prosseguir com vocês até chegar aqui. No final desta carreira de 6 pontos e um aumento, nós vamos ter 112 pontos no final. Chegando aqui no final da nossa carreira de aumentos e 6 pontos baixos, eu fiz o meu último aumento, sobrou um pontinho aqui. Então, nós tínhamos aqui no início 5 pontos altos, sobrou um pontinho, pode ver que bate certinho. Nós vamos fazer este último ponto alto aqui, deixando aqui bem justinho. Vamos na nossa laçadinha, puxamos o fio e fechamos o trabalho. Nós vamos começar agora a nossa próxima carreira de um aumento, 7 pontos sozinhos. Onde está, então, o lugar onde eu vou pôr o meu aumento? Eu estou aqui. Então, o meu bloquinho está aqui, o meu último aumento está aqui. Então, o meu último aumento está aqui e o outro está aqui, ó. Entre um aumento e outro, nós temos 6 pontos altos. Pode ver que nessa carreira, o meu primeiro ponto inicial ficou bem no meio, pessoal, tá vendo, ó? 3 pontos para cá, 3 pontos para cá.
Então, aqui onde eu já comecei, vai ser o lugar do nosso aumento, porque ele está centralizado entre os 6 pontos. Então, nesta carreira, nós vamos fazer um aumento e 7 pontos altos. E assim vai ser até o final da carreira. E assim nós vamos caminhando até o final. 7 pontos, um aumento, 7 pontos, até chegarmos aqui. Como eu já comecei com um aumento, ele vai terminar com 7 pontos certinhos aqui. Chegamos aqui no final da nossa carreira, com um aumento e 7 pontos altos. Vamos fechar aqui a nossa carreira. E no mesmo espaço, eu faço o meu primeiro ponto. Então, nós temos aqui um aumento aqui, um aumento aqui. Onde que está o meio? Então, vamos localizar. Eu tenho aqui o meu bloquinho de aumento, o outro bloquinho de aumento. Entre eles, eu tenho 7 pontos altos, certo? Então, onde está a metade? 1, 2, 3, o meio, 1, 2, 3. 3 para um lado, 3 para o outro, o meio está aqui. Aqui nós vamos começar o nosso aumento. Quantos pontos eu tenho que ter até o aumento? 3 pontos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, aumento, 8 pontos. Sempre olhando na carreira de baixo. Essa é a técnica que está sendo aplicada aqui. A carreira de baixo é a base da sua contagem. Você olha na carreira de baixo, vê quantos pontos tem, localiza o centro, ali vai ser o seu aumento, você calcula quantos pontos você faz. Estamos no meio. Aqui começam os nossos blocos. Esses 3 pontos vão ser incluídos no último bloco de lá. Então, um aumento. E agora nós vamos para 8 pontos baixos. E assim nós vamos caminhando até o final. Um aumento, 8 pontos. Um aumento 8 pontos, um aumento 8 pontos, até chegarmos aqui. Nesta carreira de baixo, aqui onde nós tivemos um aumento e 7 pontos altos, nós vamos terminar com 126 pontos. Estamos chegando aqui no final da nossa carreira, de 8 pontos. Aumento 1, 2, 3, 4, 5, com mais os 3 anteriores, 8 pontos altos. No mesmo lugar, agora nós fazemos o nosso primeiro ponto inicial e vamos para a carreira agora, onde nós temos aumento e 9 pontos sozinhos. Vamos localizar aqui o nosso aumento. Então, nós temos o nosso primeiro bloco e aqui o segundo bloco. E temos aqui no meio 8 pontos. 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, o meinho, 1, 2, 3, 4, o meinho. Então, o meio do nosso aumento vai estar aqui, ó. Nosso aumento vai estar aqui no meio do bloco. Então, quantos pontos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa carreira de um aumento e 9 pontos, nós vamos ter 7 pontos altos, o aumento, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, até chegar aqui. Só lembrando aqui que nessa carreira de baixo, de um aumento e 8 pontos, nós fechamos com 140 pontos. Então, finalizei aqui com vocês 7 pontos altos. Vamos fazer agora o nosso aumento. E a partir deste aumento, nós começamos a contar 9 pontos altos. E aqui até o final vai ser assim a contagem. Um aumento, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, até chegarmos aqui. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos terminar um aumento aqui, vai sobrar esses 2 pontos, que a hora que fecharmos, completa os 9 pontos da carreira. Eu terminei agora a nossa penúltima carreira, onde eu tive um aumento com 9 pontos baixos, terminamos a carreira. Fiz o fechamento, fiz o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer agora a última carreira, que vai ser de um aumento de 10 pontos, porque
daqui para frente a regra vai ser a mesma. Então, o que eu quero agora explicar? Nesta última carreira de 10 pontos, que vai ter um aumento e 10 pontos, encerrando ela, nós vamos fazer a última só de ponto sobre ponto. Vocês podem ver que até aqui está perfeita a base. Veja, não embabadou, está retíssima, não tem uma dobrinha, não tem estrias. Então, no meu ponto, que não é nem muito apertado e também nem muito frouxo, chegar até a 10ª carreira sem que precise consertar nada. Da 10ª carreira para frente, se você for fazer, vamos supor, uma base aqui para uma almofada, que vai aumentar bastante, ou para um tapete, a necessidade de estabilizar vai de acordo com o seu ponto. Depois de um aumento de 10 pontos altos, nas próximas carreiras seguintes, se o seu trabalho começar a dar aquela viradinha assim, querendo dar uma leve embabadada, então sim, você pode estabilizar a peça com uma carreira somente de ponto sobre ponto. Eu cheguei até a carreira de um aumento de 9 pontos sem precisar. Vou fechar com vocês agora a última carreira, que vai ser o máximo de carreira que eu vou fazer, que vai ser uma medida ideal para um suplá. Então, aqui não houve necessidade. Onde vai começar a carreira? Tem o meu bloquinho de aumento aqui e o bloquinho de aumento aqui. Eu tenho 9 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui no meio vai ser a nossa carreira de aumento. Então, o que eu vou fazer aqui? Um aumento aqui, 10 pontos altos, um aumento e 10 pontos altos. Então, nesta última fileira, deu certo de cair bem aqui no centro. Na carreira de baixo, de 9 pontos altos, nós fechamos com 154 pontos. Nesta carreira de um aumento e 10 pontos altos, nós vamos fechar com 168 pontos baixos e vamos finalizar as carreiras de aumento. Eu vou fazer aqui para você o comecinho, um aumento, e aqui agora 10 pontos altos. E aqui nós vamos caminhar desta maneira agora. Um aumento, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos. Vou finalizar a minha carreira e concluir com vocês o trabalho de hoje. Bom, meninas, eu terminei aqui a nossa base nas carreiras de aumento. Nessa carreira de baixo, onde nós tivemos um aumento e 10 pontos baixos, um aumento e 10 pontos baixos, eu terminei toda a carreira e nós ficamos aqui com 168 pontos. No final dessa 10ª carreira, no meu ponto, pode ver que aqui, ó, ele está começando a querer dar uma leve, o fio é grosso, né? O que nós vamos fazer agora? A última carreira vai ser uma carreira sem aumentos, uma carreira de 168 pontos, ponto sobre ponto, e ela vai estabilizar por definitivo a peça. Por que eu cheguei até um aumento e 10 pontos altos? Para que você tivesse noção de uma base para um suplá que não tenha bico. Se você quiser apenas um acabamento, então vai ficar um suplá para um prato grande e vai sobrar espaço. Para um suplá, por exemplo, onde você vai ter um bico considerável, você vai até a carreira de um aumento e 8 pontos baixos, de acordo com o padrão estabelecido por você. Eu quis chegar até nesta medida para que eu pudesse explicar para você que a necessidade de uma carreira sem aumentos começou depois de 10 pontos. Antes disso, não é necessário. Dependendo do ponto da pessoa, também não é. No meu ponto, eu faço porque eu gosto dele bem retinho mesmo. Vou terminar essa carreira de ponto sobre ponto e vou mostrar para vocês como que ficou a peça. Bom, meninas, chegamos aqui no final do nosso trabalho. Olha a perfeição desta base, retíssima. Cheguei com vocês, como eu disse, até 10 pontos altos e um aumento. Nesta última carreira, eu fiz ela totalmente sem aumento, ponto sobre ponto, 168 pontos altos. Ficou perfeito, sem um buraquinho, não tem nenhuma estria. Atrás também eu quero mostrar para vocês. Aqui depois eu arremato a peça, também aqui, olha, sem nenhum problema aqui no final. Agora eu quero medir com vocês para que vocês vejam aqui quantos centímetros deu com um aumento e 10 pontos. Ele deu 34 centímetros certinho. Para um suplá grande, que às vezes chega a 39 centímetros ou 40 centímetros, você ainda teria aqui 4, 5 centímetros de bico. Se for para um chá, se você quiser menor, e como eu disse, daqui para frente, nas próximas carreiras, se for para um tapete, para uma almofada, a próxima carreira seria aumento e 11 pontos, aumento 12 pontos. E depois aí de várias carreiras, se você tiver a necessidade, se ele der aquela viradinha e você sentir a necessidade de estabilizar a peça,
você vai fazer uma carreira só de ponto sobre ponto. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Aqui na descrição do vídeo vai estar para você a receita desta base. Volte o vídeo quantas vezes você desejar. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.